Drogarias Leopoldina de Campos, qualidade e confiança. Oito horas e 20 minutos. Boa tarde, bom dia. O Marcão chegou aqui dando boa noite, agora eu já estou dando boa tarde. Eu dei boa noite, expliquei o meu boa noite em razão de eu ter passado a madrugada acordado lá com uma pessoa próxima, internada, e aí eu fiquei a madrugada acordado. Aí já para mim, na verdade, amanhã acabou esticando quando eu praticamente não dormi. Mas aí você já deu uma boa tarde agora, já tá pensando na hora do almoço? Não sei, rapaz, eu não estou com tanta fome, não. Mas eu não tenho essa desculpa que você teve, justa, né? Eu realmente não sei. Deu pane. Mas vamos lá. Eu queria que o Marcão falasse, antes da gente entrar no papo do município de Campos, das eleições de outubro, e fechar com aquele pinga-fogo, eu queria que o Marcão falasse um pouquinho da atuação para os municípios, para a região, porque a gente falou, né? A região de Campos, Norte e Noroeste Fluminense, muito bem representada na Alerj e na Câmara Federal. E talvez nunca teve essa representação, né? Então é um trabalho que a gente tem que realmente tirar o chapéu para quem está lá, independente de posição partidária. Vamos lá, Marcão. Vamos lá. Primeiro, a minha assessoria aqui acabou me passando uma informação mais precisa, que no HGG e no Ferreira Machado tem 62 leitos de UTI para atendimento para possíveis casos do Covid-19. Então, passar essa informação para a população, que eu falei algo em torno de 50, mas a informação... Mais um pouquinho. A informação que são 62 leitos, a informação mais precisa, informada aqui por minha assessoria, para que informe toda a população aqui através da 98.3. E se Deus quiser, não vamos precisar usar esses leitos, não. Vamos trabalhar para que essa pandemia não se aproxime de nós, mas, se for necessário, temos essa quantidade de leitos à disposição. Falando um pouquinho do dia a dia do nosso trabalho lá na Câmara Federal, a gente tem recebido prefeitos, vereadores de várias cidades do Norte e do Noroeste, procurando atuar, né, de forma muito intensa nas demandas e nas solicitações destes políticos junto aos ministérios. Nós estivemos acompanhando também o prefeito Rafael Diniz no Ministério das Minas e Energia, com o ministro Bento Albuquerque, onde a gente levou em discussão a pauta do heliporto do Farol de Santo Tomé. A gente tem atuado de forma muito atuante também defendendo essa causa. Tem a questão dos royalties, que a gente não tocou, mas que é um tema muito importante. Assim, o trabalho 29 dia de abril, 29. Né, nós temos a previsão, e aí o caminho, conversei muito também com o governador Wilson Witzel sobre esse tema. Ele tem atuado junto ao Supremo Tribunal Federal, explicando o impacto não só no Rio de Janeiro, mas no governo do Estado, mas também para os municípios. A gente tem que construir uma via alternativa. Nós temos, além do Rio, São Paulo, Espírito Santo, Amazonas, Alagoas, Bahia, Sergipe. Nós temos que unir essas bancadas que terão impactos caso o Supremo Tribunal Federal opte pela redistribuição para todo o país. Nós temos que construir uma nova legislação. Nós temos que trabalhar, isso está na mão do Congresso Nacional, e efetuar um trabalho para que nós possamos construir uma nova legislação. E o governo federal tem um papel preponderante neste sentido. Ele vai ter que abrir um pouquinho mão de sua parcela para que os estados produtores eles possam não ter perdas tão acentuadas e significativas como as que virão caso essa decisão contrarie o que a gente entende como justo. Vocês chegam a discutir, por exemplo, alguma alteração no ICMS? Isso é levado... Não, no que diz respeito, o ICMS é uma outra receita. Nessa questão específica da redistribuição dos recursos de royalties, não tem sido uma discussão levada à pauta. O que tem se discutido é a tese de que, por nós sofrermos impactos, efetivamente deveríamos manter esses recursos de royalties de participação especial. Caso o STF entenda de forma diversa,
tem sendo discutido, que vem sendo discutido, é a unificação de todas as bancadas para a construção de uma nova legislação, aí com a participação da equipe econômica do governo federal, porque o governo federal vai precisar fazer um ajuste na lei de concessões, na partilha, para que os estados produtores não saiam prejudicados. Sim, mas eu digo isso porque você vê que somente em 2 casos o ICMS é pago no destino, que é o caso Sim. da energia, que prejudicou muito o estado do Paraná, e o caso do petróleo, que prejudicou demais o estado do Rio de Janeiro. Exatamente. E beneficiou só São Paulo. Até porque quem criou essa saída foi o José Serra, que era senador de São Paulo. Verdade. Né? Então, essa é uma outra Aliás, pauta. era ministro, na época, não sei. Essa é uma outra pauta importante. Então, além da gente estar com o gabinete aberto para os prefeitos, vereadores do nosso estado, de toda a região, temos atuado de forma muito eficaz nesse sentido. A pauta da questão dos recursos do ZOI, a pauta da educação, onde está sendo discutido o novo modelo do Fundeb, onde a professora Dorinha tem estado à frente dessa discussão lá na Câmara Federal e tem avançado para que a gente possa investir mais em educação no ensino básico. A educação que é uma pauta também onde eu recebi o reitor da UENF, também recebi o reitor, professor Jefferson, no nosso gabinete, inclusive para tratar a respeito da medida provisória 914, que eu considero um retrocesso e um outro absurdo proposto pelo presidente da República, que é fazer com que acabem as eleições nas universidades federais, nos institutos federais, para escolha dos diretores. Né? Os diretores seriam escolhidos pelo reitor, e o reitor seria escolhido numa lista tríplice. Então, a gente acha que isso é um retrocesso, né? Atenta contra os princípios democráticos. Então, nós estamos trabalhando para que as coisas permaneçam da forma que estão, com a escolha direta pela comunidade acadêmica, escolha pelos docentes, pelos técnicos administrativos e pelos alunos, que a gente acha mais justo e democrático. Então, defendendo a educação na manutenção e na ampliação do Fundeb, defendendo as universidades públicas, a gente tem atuado muito nesse sentido. Na última semana, eu votei para a derrubada do veto do presidente da República, né, do veto da medida provisória do BPC, do benefício de prestação continuada. O que é isso? Né, o presidente, existe uma proposta no Congresso Nacional para que fosse aumentada de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo a per capita, a porta de entrada para benefício de pessoas com deficiência e de idosos no programa de benefício de prestação continuada, que é o chamado BPC. As pessoas portadores de deficiência e idosos que não contribuíram para o sistema de previdência social teriam acesso a um salário mínimo para a sua subsistência. Então, o Congresso aumentou essa porta de entrada, possibilitando ajudar a mais famílias carentes que têm portadores de deficiência. Haja vista que, nos casos das mulheres, por exemplo, existe uma estatística, Marco Antônio, que boa parte dos homens, quando a mulher dá à luz a um filho com deficiência, abandonam as mulheres. Então, essas mulheres ficam com a despesa, toda a questão de atenção à saúde desta criança que nasceu com deficiência e abandonada pelo seu cônjuge, que faz com que a gente tenha que sim aumentar a porta de entrada e possibilitar que essas pessoas, sobretudo pessoas muito carentes, sejam mais ajudadas. Então, o presidente vetou essa medida do Congresso, e o Congresso, ao meu ver, de forma muito equilibrada, de forma muito consciente, derrubou o veto, né, possibilitando aumentar a porta de entrada para essas pessoas que muito precisam do sistema. Então, eu estou resumindo um pouco dos trabalhos que a gente vem desempenhando na Câmara Federal em favor de toda a população, não só do estado do Rio de Janeiro, mas de toda a população brasileira. Essa semana mesmo nós votamos a medida provisória 899, possibilitando renegociação de dívidas tributárias, para que pessoas jurídicas, pessoas físicas possam parcelar num prazo mais dilatado as suas dívidas e com redução dos valores dessas dívidas. Então, nós temos cumprido o nosso papel lá em Brasília. Bom, aliás, eu tenho uma pergunta que é bem interessante. Ela fala do município, fala da região, mas muito em cima disso que você está me dizendo.
Essa pergunta veio de uma pessoa muito querida, que é o Marcelo Almeida, que é o diretor da Escola Agrícola Antônio Sarlo, que já participou conosco aqui de entrevistas e tal. Marcelo é uma pessoa muito dedicada. E ele fala, uma pergunta ao deputado Marcão Gomes, qual ou quais são os projetos para a agropecuária no Norte Fluminense? Uma vez que somente de Campos temos 5 parlamentares na Câmara Federal, Marcão, Vladimir, Clarissa diretamente, além do Felício de Macaé e Chico D'Angelo de Niterói, campistas de nascimento e formação. É praticamente uma bancada campista. E ele fala, ele acrescenta, mandando um grande abraço para você, que é amigo e vizinho, diz assim, olha, a região é agrária. E a gente tem batido isso muito, Marcão, no Folha Rural. Eu concordo plenamente com o professor Marcelo, mando um abraço para ele e para todos que estão nos ouvindo, né, e acompanhando também através da internet. Nós recentemente votamos a MP do Agro, que não é especificamente para a nossa região, mas também que abrange, né, todos aqueles que trabalham com a agricultura e no nosso país. E nós temos que trabalhar assim, o professor Marcelo está repleto de razão, nós temos que nos mobilizar, a bancada do Estado do Rio de Janeiro tem que estar cada vez mais coesa, trabalhando medidas eficientes e eficazes para a gente poder melhorar essa relação do agronegócio no nosso Estado, sobretudo aqui em Campos, onde nós temos um município de mais de 4.000 quilômetros quadrados de extensão. Graças a Deus nós temos água, então nós temos que organizar, sobretudo agora, né, com que essa questão dos royalties, mesmo antes da questão da partilha, a gente vem tendo quedas acentuadas nos repasses de recursos de royalties de petróleo. Nós temos que voltar toda a nossa atenção para a atividade voltada para o agronegócio. Então nós temos que fomentar sim a nossa região e vamos trabalhar e aprendendo, inclusive, professor Marcelo, eu pedi para participar de algumas frentes parlamentares que defendem o agronegócio em nosso país, e dentro dessas frentes parlamentares estou já trabalhando e conhecendo alguns casos exitosos em outras unidades de federação para que nós possamos trazer para o estado do Rio de Janeiro e sobretudo para a região norte e noroeste fluminense. Em breve estaremos trazendo algumas novidades nesse sentido para ajudar a nossa região a fomentar este importante modal econômico. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade. O governo Rafael Diniz, Marcão, no qual você foi colega por muito tempo de uma legislatura, né, dele, né? Sim, nós fomos vereadores Câmara, juntos. Foram vereadores juntos, muito combatentes, né, muito combatidos. Pela oposição, sim. Combativos, mas eu tinha falado, quase que eu falo combatidos. Não. Muito combativos e com um trabalho de vereança muito bem feito. Estamos entrando já no último ano de governo do Rafael Diniz. Quanto ao problema financeiro, eu acho que não precisa nem mais falar. A Luiz mesmo diz aqui que, sem considerar a inflação, o IPC, tudo, a média de entrada de participações especiais do governo Rosinha era de 120 ou um pouco mais milhões de reais. No governo Rafael Diniz foi em torno de 40, teve um mês que caiu para 26 e um mês que foi para 5 milhões e alguma coisa. Exatamente. Algo que já foi de 180. Participação especial que já foi de 180 milhões, agora veio 5 E se milhões. você colocar a correção monetária desses 140, 180, vai para 300 e pouco, se não for mais, né? Então, isso é muito evidente. Muitas críticas são feitas da seguinte forma. Uns dizem, não, dinheiro existe. Outros mais esclarecidos dizem, não, tudo bem, o dinheiro não existe, a gente sabe, mas não pode se ficar falando toda hora nesse argumento. Sim. Então, eu tenho visto como jornalista, e eu fico muito neutro nisso aí, faço questão de ser, eu vejo muita crítica nesse sentido, que o Rafael teria... primeiro, Dom Fernando Rifan, logo no início da Folha FM aqui, o Dom Fernando dizia que faltava comunicação. Quando ele falou nisso, ele não se referia à SECOM. Sim. Ele estava falando de uma maneira geral. Que faltou comunicação.
Outras pessoas que estiveram aqui, muitos até contra e outros a favor de Rafael, mas é comum, um comum acordo, é uma opinião geral assim, faltou timing. O timing é aquela história da hora certa. Né? É muito o humorista ele é mais engraçado quando ele tem bom timing, que ele não deixa você descansar. Você está rindo e continua rindo e ainda está rindo da piada anterior. Então, timing é tudo em tudo na vida. E que faltou esse timing, quer dizer, muita boa vontade, muito trabalho, muito desgaste, a gente sabe, e sabia, eu acho que ele sabia que isso ia acontecer. Né? Muita gente disse, o próprio Pudim falou que havia bombas relógios que iam explodir nas horas certas. O próprio Garotinho falou que não chegava a maio ou junho no primeiro ano. E a gente viu que não foi assim e tal. Mas como você define os acertos e erros do governo Rafael Diniz? Isso para começar. E depois a gente fala... por ter participado. A análise que a gente faz primeiro, assim, a gente tem que deixar bem claro para a população que de 2013, né, quando nós entramos, né, nós estávamos debutando para a política. Né, tanto eu quanto o Rafael Diniz. Vocês dois foram entrevistados por mim na Plena TV várias vezes. Exatamente. Em 2013, nós iniciamos o nosso mandato de vereador e acompanhamos de forma sistemática o que vinha acontecendo em nosso município. E naquele momento, né, a gente via que o município tinha muito recurso e que, na nossa análise, esses recursos não estavam sendo bem empregados, não estavam sendo bem alocados. Tanto é que tinha tanto recurso que logo no início do meu mandato de vereador, eu apresentei um projeto de lei para que a prefeitura criasse um fundo de reserva de royalties. Que ela pudesse... Como fizeram em Maricá. Exatamente. Você vê que agora os gestores... essa é uma proposta minha aqui em Campos em 2013, que Maricá está fazendo, que Niterói está fazendo, que Saquarema está fazendo. E que qualquer dona de casa faz. Eu fiz essa proposta à então prefeita Rosinha e essa proposta não avançou. Né? Na época eu propus que a gente pudesse, daqueles volumes absurdos de receita, bilionários de receita de royalties e participação especial, que 10% fosse alocados e guardados num fundo para este momento de crise. Bom, o que o governo anterior fez? Além de não guardar os 10% sugeridos por mim, eles gastaram 110%, porque gastaram tudo que puderam e ainda venderam 10% para frente. Não fizeram tudo contrário ao que deveria ser feito. A gente acompanhava o governo enquanto vereador de oposição, mas o governo sempre foi uma caixa muito preta, muito fechada, uma caixa preta muito fechada. Né? Então, a gente não tinha acesso a todos os números. Tanto é que, até o final, né, da sua gestão, muitos movimentos contábeis, financeiros, orçamentários foram feitos por parte da então prefeita Rosinha Garotinho, no período, inclusive, da vitória do prefeito Rafael em primeiro turno até dezembro, quando se encerrou o mandato dela. Então, movimentos que foram feitos junto ao Fundo de Previdência, da Prev Campos e outros movimentos de anulação de empenhos e que acabaram gerando, a posteriori, inclusive, a reprovação das contas da prefeita por parte do Tribunal de Contas do Estado. Então, quando você entra num período eleitoral, você tem um cenário que é lhe apresentado. E aí você começa a dialogar com a população em cima do cenário que você conhece, ou pelo menos que você acha que é o cenário existente, porque o governo anterior não divulgava de forma muito clara e precisa aquilo que estava acontecendo com as finanças do município. Então, muitas das promessas de campanha do prefeito Rafael Diniz, à época, foram feitas de boa fé, Marco Antônio. Foram feitas porque ele acreditava, ele sabia que a situação que ele iria encontrar não era uma situação confortável, mas também não era o caos que ele encontrou, porque as contas, tanto é que não houve nem transição
de um governo para o outro. Então, ele não conhecia. O que eu quero externar para a população é que no momento que ele dialogou e apresentou as propostas dele para a população, ele as apresentou de boa fé. Ele de fato acreditava que ele poderia manter os programas sociais, ele de fato acreditava que ele poderia valorizar o servidor público, ele de fato acreditava em uma série de medidas que ele prometeu para a população e que quando ele entrou, diante do quadro encontrado que era totalmente escondido, e tanto é que levou à reprovação das contas da prefeita, isso daí não é uma questão política, não é uma questão de desculpa, é uma questão técnica analisada pelo Tribunal de Contas do Estado, que avaliou e reprovou as contas da prefeita. Só para você ter ideia, a irresponsabilidade era tão grande que empenhos eram anulados. E o que é o empenho? É a reserva orçamentária para poder pagar um determinado fornecedor. Então, eu empenhava, você me vendia água mineral, eu empenhava a água mineral para poder lhe pagar, cancelava o seu empenho e depois comprava caneta com outro fornecedor com a mesma reserva que eu fiz para você. Então, era uma irresponsabilidade orçamentária e financeira muito grande. Os recursos oriundos da venda do futuro foram utilizados de forma irregular, né, a revelia da legislação. Então, teve muita coisa que foi feita no intervalo entre as eleições e a posse do prefeito que ocasionaram essa grave crise orçamentária e financeira nas contas do município, que foi se agravando a posteriori com a redução de receita de ROS, de participação especial. Então, em primeiro lugar, deixar claro para a população, deixar muito claro para a população, que quando o prefeito foi ao encontro da população, apresentar as propostas para a população, ele de fato, de boa fé, no coração dele, no íntimo dele, ele acreditava ser possível a realização daquelas promessas de campanha. Coisa que no decorrer do mandato ele viu ser impossível. Então teve que tomar algumas medidas para adequar a situação financeira a qual ele encontrou. Sim, isso aí nós sabemos. Agora, não faltou nesse ponto talvez um pouquinho mais de chegar e dizer, olha, está havendo... Não, é a questão do time. Eu acho que... Eu não estou discordando da sua análise, não. Eu acredito que sim, faltou neste primeiro... Principalmente nesse primeiro momento, onde o governo deveria ter anunciado... Inclusive o capital político. Exatamente. Anunciado, né, deveria anunciar, né, tudo aquilo que ele encontrou e as medidas duras que ele precisaria tomar para conseguir manter a máquina pública funcionando como a gente sabe que em muitos casos a população não tem um serviço apresentado a contento. Nós estamos aqui para tapar o sol com a peneira, não. A gente sabe que precisa melhorar e precisa melhorar muito os serviços apresentados e oferecidos à população campista. Uhum. Precisa melhorar muito essa relação entre o que é recebido de serviços e o que é ofertado pela gestão do prefeito Rafael Diniz. A gente sabe que precisa melhorar essa relação. E essa ausência, né, na verdade, esse timing que você falou, eu acho que foi primordial. Abrir esta informação inicial, colocando todos a par do grande grau de dificuldade, talvez tivesse diminuído a ansiedade das pessoas e aberto uma janela de compreensão para o não cumprimento de pactos que foram feitos durante a campanha. Uhum. E a gente vai ter que de forma muito clara, discutir isso com a população nesse ano, uhum. Caso tenhamos as eleições desse ano. Espero que a gente rapidamente controle essa pandemia, a gente possa discutir isso com a população. Mas essa discussão franca e aberta não deveria se dar agora somente no momento político. Eu acho que houve de fato, uma perda de timing no que diz respeito a esse diálogo franco e aberto e abertura dessa janela de compreensão para o atual momento que vivemos. Que muitos vão pensar, poxa, agora que vem no momento de eleição que ele vai explicar aquilo que está acontecendo, mas é um direito que o prefeito tem de se defender, de defender a sua gestão, de se colocar perante a cada campista, explicando de forma detalhada e pormenorizada o porquê de muitas atitudes
dele durante esse período de gestão. É um trabalho que ele vai ter que fazer, é um trabalho muito árduo. Por certo, se você fosse o prefeito ou se eu fosse o prefeito, qualquer um de nós teríamos atitudes diferentes da que o Rafael tomou, mas por certo teríamos um grau de dificuldade tão grande quanto aquele que ele encontrou. Então, acho que a diferença que nós vamos ter nessa eleição, Marco Antônio, é que não vai existir caixa preta. Todos os pré-candidatos, sejam eles quais forem, terão acesso a tudo o que vem ocorrendo nas finanças do município e nas medidas adotadas pela prefeitura. Não tem nada escondido, está tudo às claras. E como está tudo às claras, o diálogo com a sociedade vai ser muito mais franco e aberto, porque diferente do que foi feito anteriormente nas últimas eleições, onde você faz uma projeção do que você pode apresentar dentro do seu mandato, agora você vai ter que apontar, olha, nós só temos isso daqui de receita, a verdade é essa, as despesas são essas, nós temos cerca de 240 equipamentos na educação, temos mais quase 80 equipamentos públicos na saúde, tem os equipamentos da assistência social. Então, como que a gente apresenta as soluções para a população? Então, os pré-candidatos, a partir de agora, eles saberão aquilo que eles vão encontrar, as dificuldades que vão ser encontradas, eles têm que apresentar, olha, com esses limõezinhos que nós temos aqui, qual é a limonada que nós vamos apresentar? Quais são as nossas propostas? Como que eu vou resolver o problema da saúde? Como que eu vou resolver o problema do servidor público? Como que eu vou resolver algumas questões que são cruciais para a nossa população com essas dificuldades que nós encontramos? Esse vai ser um grande tema para ser debatido durante o pleito. Já que você falou dos pré-candidatos, vamos fazer agora, nesses últimos 3 minutos, eu peço a você que seja breve conciso. Vamos fazer uma pequena análise e a sua opinião de cada pré-candidato. Espero que eu lembre de todos. A situação de Caio Viana, por exemplo, que perdeu o apoio de Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar, inclusive, convidou um ex-juiz para assumir e ainda não se definiu, né? Como você vê, Caio Viana? Bom, a questão do Caio, de forma muito breve, como você me solicitou. Não, o que eu tenho visto na política nacional. Né? Hoje o eleitor ele está muito mais atento às alianças que são feitas pelo político com a população do que propriamente no entorno das alianças partidárias. Então, não vejo muita relação entre a perda de apoio do Rodrigo e o resultado da eleição em favor ou contrário ao Caio Viana. Acho que a aliança de qualquer político hoje tem que ser com a população e não somente, tão somente nos bastidores com os partidos políticos. Bom, um ex-vereador, Gil Viana. Ex-vereador, amigo, deputado Gil Viana, tem feito um grande trabalho como deputado estadual. Torço muito, nós fizemos dobrada na nossa campanha, ele para estadual e eu para federal, tem desempenhado um bom mandato de deputado estadual. Vamos aguardar as propostas dele como pré-candidato para a Prefeitura de Campos. O empresário Marcelo Mérida. Marcelo, um grande amigo, tivemos a oportunidade de estarmos juntos como candidatos a deputado federal, né, nas últimas eleições, dialogamos, conversamos a respeito de alguns temas, né, um importante empresário, defende um segmento da nossa sociedade, torço para que sejam exitosas as propostas dele em favor da nossa população. Pelo PSDB, Leslie Beethoven. Grande Beethoven, grande literalmente. Né? Mais alto que você. Mais alto do que eu, um amigo, né, um amigo que a gente tem também franco diálogo aberto, mas como eu disse, né, as dificuldades hoje, Marco Antônio, estão propostas, elas estão à mesa. Todos os pré-candidatos sabem a real situação do município. Nós temos que esperar deles quais são os caminhos, quais são as propostas e como eles vão resolver a grave crise financeira e compensando com um excelente serviço, que é o que a população espera de todos. Controvertido Roberto Henriques. Grande Roberto, também é uma pessoa que eu tenho diálogo, tem muita experiência na política. Ainda não avaliei, não sei ainda qual sigla partidária que o Roberto foi filiado, que vai defender as ideias dele, mas todas as ideias são muito,
muito bem-vindas. Todos que queiram se colocar à disposição da população para, neste momento de dificuldade, estarmos encontrando caminhos, é sempre muito bem-vinda a discussão de ideias. E para encerrar, você acredita que essa eleição será em segundo turno, sim ou não? Sim. E você acredita que o segundo turno seria uma polarização entre Rafael Diniz e Vladimir Garotinho, que ele ainda não diz que é pré-candidato, mas terá um candidato do grupo? São grandes essas possibilidades, né? Eu tenho dialogado em temas que são comuns, né, ao Estado do Rio de Janeiro com o deputado federal Vladimir Garotinho, da mesma forma que eu dialogo com a Clarissa Garotinho. Eles sabem perfeitamente das dificuldades que irão encontrar na apresentação de soluções para a população de Campos. E pode ser que haja, sim, essa polarização. Vamos ver qual vai ser a escolha do eleitor. Marcão, é um prazer vê-lo, como sempre, né? E somos do bairro. Né? Isso, somos vizinhos, né? Vizinhos. Exatamente. Então, sucesso, bom trabalho. Eu sei que as coisas estão complicadas porque a logística está diferente. É verdade. Devido a tudo isso que nós estamos passando. Mas, de qualquer forma, foi um prazer tê-lo aqui. As portas abertas de sempre e sucesso. Obrigado. Eu que só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade desse espaço de diálogo com a população de Campos aqui na Folha FM 98.3. Deixar um forte abraço para você, Marco, Beto, para todos aqui. Nós estamos no estúdio aqui de forma reservada, porque não podemos aglomerar, né, aqui no estúdio, mas deixar um forte abraço para todos aqueles que nos ouviram e me colocar à disposição de todos, né? Colocar o mandato do deputado federal Marcão Gomes à disposição de todos os campistas, de todo o povo do norte, do noroeste fluminense, todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos estar lá firmes, trabalhando em defesa da população. E, por último, deixar a mensagem de cidadania. Nós temos que dar provas de cidadania, provas de amor ao próximo. Vamos permanecer reclusos, vamos cuidar das nossas famílias até que essa curva se forme decrescente e a gente controle esta pandemia. Cuidando de cada um de nossos familiares, estaremos cuidando de toda a população ao mesmo tempo e desejar a todos um excelente dia, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e que fiquem todos com Deus. Bom, nós vamos então agora até a redação. Muito obrigado, Marcão. Nós vamos à redação do Jornal Folha da Manhã com a repórter Paula Vigneron, que nos traz o direto da redação. Paula, é com você. De cada um de nossos familiares, estaremos Marco, cuidando bom dia, ouvinte de toda da Folha FM. Tá, beleza, Trago as principais notícias da redação da Folha da Manhã. O governador do estado do Rio, Wilson Witzel, determinou que a partir do